Eu tava falando pra quem? Você não falou pra ninguém aí. Vou ter que falar de novo, velho. Volta do princípio. Os patrocinadores, sim. Vocês Vinícius Costa está sem áudio. Quem é esse Vinícius? Ele? E agora, Vinícius, tá eu falando só. Aí é meu compadre aí. Ai, Vinícius. Pode falar de novo, tudo de novo. Tudo de novo. Em nome da Exclusive Joias, sempre joias folheadas. Né? Aqui em nome dela. É nóis. O patrão aqui, ó, da Exclusive Joias. Gustavo tá aqui, porque Gustavo tá ali meio cheiroso. E em nome da Itueb, a maior agência publicitária do interior sergipano. Vai abrir sua loja. Vai, não tem uma marca para iniciativa, né? Lá, aquele negócio pra, eu vou abrir uma loja e não sei o nome. Passa na Itueb, vai existe a sua marca, olha, né? Nome, Tudo, é? identidade visual. Aí tudo que precisa. Fênix move colchões de sofá, colchão, cama, guarda-roupa, armário, mesa, tudo. Você só sai de lá completo. E se você quiser anunciar, anuncia aqui, Cacá. Agora vamos lá mostrar a estrela de hoje, né? Oxe, Gustavo. Por favor, Gustavo. Com vocês, Cleber. Olha! O melhor do nosso Nordeste. Boa noite, Cleber. Obrigado pelo convite. Não, obrigado pela presença. Convite Mas eu digo ao contrário, você conseguiu ao contrário assim. É bom você ficar ligado. Eu que agradeço. Um pouquinho de cachaça. Ah, Pode falar, Cleber. Tô escutando. Boa noite a, Fique boa noite tímido, não. Pode boa ser noite a amigo. todos. Desde já agradeço, né, essa oportunidade. Eu fiquei feliz pelo convite. Mais perto do Mike. Busquei conhecer um pouquinho, né, sobre sobre o cactus. os cactos aí. E achei interessante essa proposta do que vocês estão levando, diversos conteúdos, né, diversos profissionais que vocês convidam para poder estar aí levando formação, conteúdo para a galera no geral. Bacana. Então, como vocês acabei de avisar, ele é professor na área de geografia. E para começar, Cleber, vamos falar como surgiu, como eu posso dizer, essa vocação, a vontade, o desejo de ser professor. Ixi, Gustavo. Lascou. Posso ficar por aí mesmo. Cuidar Isso é seus povos. difícil, isso é difícil. Rapaz, é o seguinte, a geografia ela me despertou interesse desde quando eu estava lá no ensino fundamental. Desde quando eu estudo, eu acho a geografia interessante. Primeiro eu vou falar um pouquinho, vou vender aqui meu peixe. Não, fica à vontade, do que é fica à essa vontade. geografia. Quando eu assisto um jornal, quando eu assisti um jornal, quando eu assisto ainda um jornal, quando eu estou assistindo um filme, eu busco viajar mais na história do que está se passando, né? Seja um aspecto físico, seja um aspecto humano. Quando eu fazia uma viagem, eu buscava, não estava ali só por diversão, buscava entender, né, aquela água, de onde vem, qual a importância, né, qual a importância de uma cidade histórica. Então, tudo isso sempre trazia Mexia com muita você. curiosidade, né? Mexia comigo. Então, em geografia, a disciplina que eu sempre tive muita paixão, desde a 4ª série, quando ela foi ministrada, foi geografia. E aí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, no IBGE, fui fazer a pesquisa, o censo, que todo mundo, né, tem contato, às vezes não percebe, mas alguém, um recenseador, na verdade, ele bate na sua porta e pergunta quantas pessoas moram em sua casa, né, qual a renda, qual a faixa etária, que são esses dados que vai possibilitar que governo federal, estadual, municipal, ele possa investir em saúde, educação, lazer, moradia, e aí vai. E aí eu trabalhei nessa pesquisa em 2007, e aí eu já gostei ainda mais, porque eu tive contato com o censo urbano e também com o censo rural. Foi quando eu decidi, vou fazer geografia. O campus de Itabaiana tinha sido recém-instalado, né? Ele de 2006, 2007 eu terminei 3º ano, e dentre os cursos que tem aqui no nosso município, eu optei por geografia, e aí vem a geografia licenciatura, certo? Atualmente eu estou fazendo o bacharelado, né? Existe a licenciatura, o bacharelado. A licenciatura é você ter literalmente a licença, o diploma que vai te permitir ministrar aula para a educação básica, do 6º ano do ensino fundamental maior até o 3º ano do ensino médio.
E aí eu optei pelo magistério, pela docência nesse contexto. Quando eu converso com essa temática com os meus alunos, eu não minto. A princípio, devido à desvalorização que a gente sabe que o professor passa, eu fico meio, né? Então, eu entrei gostando de geografia, mas eu ainda precisava criar paixão pela docência. Essa paixão pela docência, ela surgiu depois. A princípio, eu escolhi mesmo por gostar da disciplina. Mas depois do primeiro contato com a sala de aula nos estágios, eu comecei a perceber a importância de você gostar, de você fazer o que você gosta e de você também fazer com que outras pessoas enxerguem que ela é presente no nosso dia a dia. Hoje é o grande desafio do professor é esse. Então, por exemplo, pensem vocês aí, né, que estão participando desse momento. Quando vocês viajam, né, quando nós viajamos, nós buscamos saber, por exemplo, a previsão do tempo de um determinado local. Né? Agora mesmo, essa situação da Bahia. Então, muita gente ou muitas excursões deixaram de ser realizadas devido à quantidade de chuva daquele local. Nós estamos falando de um ponto específico da geografia, que é a climatologia. No dia a dia, todo mundo tem, né? Até posta a previsão do tempo, né? Você vai lá, a temperatura local e tal. Então, ela está presente no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não enxerga e não entende dessa forma. E foi a partir dessas conexões que eu fui fazendo entre o meu dia a dia e a sala de aula na universidade que eu passei a aprimorar ainda mais. Cleverton, você levantou um ponto interessante sobre a Bahia. Anteriormente, há um tempo atrás, era um pouco difícil se ver assim no Nordeste, principalmente assim, regiões vizinhas a Sergipe, uma chuva tão desastrosa, podemos dizer assim. Qual é a chance, pode haver a chance de acontecer assim em Sergipe ou em lugares mais próximos, cuja não era consequência direta, assim, de acontecer anualmente? Pode acontecer? Pode sim. Veja, nesses últimos anos, nós percebemos que a natureza, Tá diferente. né, ela vem se comportando de uma forma diferente. Vou usar o termo que você citou. Ela está dando sinais claros que a forma como a sociedade ela vem, né, se desenvolvendo nos últimos anos, ela é insustentável para com o nosso planeta. Nosso planeta ele é dinâmico, ele é vivo. Então, nós estamos conversando aqui agora, mas tem locais que está chovendo, pouco, muito. Tem locais que está um terremoto está em ação, é uma movimentação interna da Terra, um vulcão está em erupção. Tem locais que não é noite, que é dia, então tem a atuação dos raios solares. Isso é a dinâmica da Terra, certo? Mas o que vem acontecendo? E aí os cientistas apontam como marco histórico, século XVIII, a primeira Revolução Industrial. A partir desse boom de transformação social e econômica, vem impactando o meio ambiente, e aí o resultado é esse descontrole, né? Esse descontrole é uma soma da ação humana com a ação natural. Atualmente existe um fenômeno que está atuando no Oceano Pacífico e banha o continente americano, né, o nosso continente. Não banha aqui o litoral do Brasil, o nosso é o Atlântico, então ele banha a costa oeste da América. Então, o que está acontecendo lá? Não sei se vocês ouviram aí nos jornais, a Laninha. Laninha, ou seja, a menina, é um fenômeno que aquece as águas do oceano. E isso vai fazer com que distorça as características de quantidade de chuvas de alguns locais. Então, no E caso, aí você tem muita chuva em um local e seca em outro. então foi o que aconteceu com a Bahia? É uma soma. Isso aí que eu estou falando é um natural. Entendi. Aí vem agora desmatamento, emissão de gases, poluição dos nossos rios, principalmente de nascentes, né? Uma soma de fatores que vai acarretar em um descontrole do nosso clima. E aí o resultado é esse que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, a respeito também, porque como vocês viram, as enchentes invadiam casas e tal. A construção dessas casas em lugares desordenados influencia bastante, né? Com certeza. Aí é um outro fator, né? Aí nós percebemos que diversas vítimas, a maior parte das vítimas, elas estavam, né, situadas em moradias de risco.
no alto de um morro, próximo a um córrego, a um rio. Então, tudo isso vai afetar. Porque um morro, por exemplo, vocês imaginem aí um morro com vegetação. A vegetação ela vai ter esse papel de fixar aquele morro ali. Então, depender, tem que ser muita chuva para ele poder vir abaixo. Mas quando você vai construir uma casa naquele morro, você retira a vegetação, que é a proteção dele, mais a infiltração da própria casa, aquele terreno vai ficar sujeito a desabar. Aí as enchentes, por exemplo, aquele velho lixinho que a gente joga, deposita nas esquinas, né? Essa semana eu até discuti em relação a isso aqui em Itabaiana, entope as galerias de esgoto, e aí uma chuva de meia hora alaga tudo. Vai dar conscientização de cada um. A conscientização de cada um. Você falou a princípio sobre licenciatura. Deixou assim, sobre o bacharel, o que seria, na verdade? Porque às vezes as pessoas têm dúvida e não entendem, né? Isso mesmo. O bacharel eu estou fazendo agora quase 10 anos de formado. Eu me formei em 2012, 2022 eu estou fazendo o bacharel. O bacharel é a pesquisa, né? O pesquisador. Então eu tenho a licença para ensinar, mas, por exemplo, tem alguns concursos, IBAMA, Petrobras, ICMBio, IBGE, que vai cobrar o bacharel, que é o pesquisador. Você vai atuar na área de pesquisa, você vai fazer mapeamento, levantamento de informações, que inclusive vai ser depois utilizado por mim e outros professores nos livros didáticos. Então, atualmente eu estou fechando, digamos assim, a formação em geografia, sendo realmente um geógrafo. Porque às vezes quando alguém diz, olha, geógrafo, não sou um geógrafo, sou um professor de geografia. Mas quando eu concluí o bacharel, aí sim, eu sou professor de geografia e também tenho a habilidade, né, de geógrafo. E posso atuar em diversos Essa eu outros. não sabia. Carlos Henrique queria ir para os cânions do Rio São Francisco. Estou com medo de acabar acontecendo o que aconteceu em Minas Gerais, não foi? Há algum risco, Cleto, os cânions daqui? Porque, segundo a reportagem, houve avisos, né? Anterior ao acidente. Sim, sim. Inclusive, quando eu assisti um vídeo pela primeira vez, né, aparentemente eu conheço os cânions de Xingó, no São Francisco, aqui em Sergipe. Eu não conheço lá os cânions, né, de Minas. E aparentemente, a primeira imagem eu fiquei até assustado. Mas assim, com relação à visitação, inclusive, tem pessoas que estão realizar esse final de semana, está liberado, porque eles fizeram, após o que aconteceu lá, eles fizeram uma Vistoria aí. vistoria, uma investigação para ver se realmente está tudo ok. É o seguinte, são paredões rochosos. Aí eu vou voltar a falar dos agentes externos. Eles recebem sol e temperatura elevada durante todo o dia. À noite eles recebem temperatura mais baixa devido, né, à ausência dos raios solares. Aí você fica nesse quente e frio, quente e frio. Não chove tanto nessa região, nós sabemos que é sertão. Mas esse quente e frio faz com que as rochas elas se dilatem no processo lento. Então, nós sabemos que todos esses locais eles estão sujeitos a processos de erosão, né, que é essa fragmentação. A nossa calçada, tá? A gente percebe que a nossa calçada, uma parede de uma casa que recebe sol o dia todo, aí à noite ela tem a ausência desse sol, ela esfria. Aí durante o dia ela está recebendo sol novamente. Você começa a perceber algumas rachaduras. Isso acontece em qualquer estrutura. Na natureza acontece da mesma forma. Então, está sujeito? Pode acontecer a qualquer momento? Sim. Entendi. E aí, entendeu, Carlos? Pode ir sossegado, não vai ter nada. O Gustavo já postou uma foto bem ali no Instagram, não tô entendendo nada. Uma Bianca Mendonça, sem dúvidas, o melhor professor de geografia. Valeu, Bianca. Cheiro. Mandando pergunta pelo YouTube e daqui a pouco vai estar ao vivo no Instagram. Olha, Vinícius. Mas teve Vinícius relatos Costa. que Eu quero Vinícius o Costa pessoal já aqui. tinha visto antes aquela rachadura, né? No caso de Minas, sim. Então, lá foi, né, não estou na investigação, assim, vou falar pelo que eu li, negligência mesmo dos responsáveis pelo local, né? E até mesmo dos próprios condutores que estavam ali naquele local.
O paredão rochoso ele já tinha demonstrado algumas evidências, né, de desmoronamento da base. E no próprio momento, para quem assistiu os vídeos e prestou atenção, né, demonstrou que a base ela estava se soltando, né, as pessoas começaram inclusive a gritar e pedir para que as embarcações que estavam próximas, né, pudessem se afastar, mas aí questão de segundos todo o paredão ele veio abaixo. Mas aí eu vi outras fotos que foram postadas que o paredão ele já estava demonstrando sim que ele estava lentamente se soltando. Não sei se você viu no jornal, foi ontem, daquela imagem da terra deslizando de São Paulo. Da Sim, chuva. sim. Rapaz, todo ano é aquela mesma coisa. Todo ano. Teve outro estado que também, que foi em Minas Gerais, não sei se vocês viram, né? Casarões históricos que também foram, né, destruídos pelos deslizamentos. É como eu citei para vocês, todos esses locais e todos os anos é a mesma coisa. É a Todo mesma ano é coisa, a mesma coisa. Mas nós sabemos que essa é uma questão social, socioeconômica. As pessoas não têm, né, onde construir e acabam migrando para esses locais onde o terreno ele é mais barato, ou simplesmente invadindo esse local, né, e constrói. E o resultado, infelizmente, é isso. Melhor, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, Cleber, você vive bem atualizado, né? É preciso. Então, Atualmente, eu trabalho com duas disciplinas, né? Eu trabalho no SESI, tem 8 anos e um pouquinho, rede particular, e lá eu trabalho com geografia e uma disciplina que é atualidade. Então, literalmente, eu tenho que estar antenado, e eu gosto então a disso. fusão dessas duas seria a geopolítica? Ou não? Também, não seria nesse contexto de a fusão. A geopolítica é uma área da geografia que vai trabalhar as relações internacionais. Inclusive, é uma das áreas que mais me chama a atenção, se bem que eu sou suspeito de falar, né? Mas entender um pouquinho, né? A geopolítica é você entender a relação Brasil e Argentina, é só a rivalidade do futebol, né? Ou vai além. Então, a geopolítica ela é bastante, né, interessante. Mas não é apenas nesse cenário da geografia política. A geopolítica é a geografia política. A atualidade ela vai para a economia, para fenômenos naturais, né, para as questões sociais, no geral. Por isso a importância, né, da geografia no dia a dia ou não. Sim, eu digo para os meus alunos o seguinte: quem estiver aí online já ouviu essa frase. O meu laboratório ele não se restringe à sala de aula. O meu laboratório é o mundo. Né? O laboratório do professor de geografia é o mundo. Então, se por exemplo, galera, vamos hoje discutir o processo de favelização do Brasil. Tá, eu posso mais facilmente, né, mostrar um vídeo na sala de aula. É tranquilo isso. Posso até pedir para os meus alunos montarem uma maquete a partir de uma imagem, né, que eles vão observar e montar. Mas eu também, a depender do local, claro, eu posso levar esse meu aluno para uma visita de campo. Vamos discutir nossa realidade. Vamos discutir hoje sobre a Mata Atlântica. Eu posso mostrar para o aluno um vídeo na sala, imagens, um projetor da Datashow, é tranquilo. Eu também posso levar o aluno para o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. E lá na prática o aluno vai ver, vai sentir, vai interagir e ele vai aprender. Ele vai aprender mais. Então, essa conexão dia a dia eu acho que ela é fundamental nesse processo. Em tudo, né? Mandando aqui. Tassiana tá mandando um abraço pra você. Cheiro, Tassi. Etienne vai trabalhar na ETS, gente, história é essa? Tassiana, Etienne. Colega da área. Wesley Bispo, excelente professor. Vinícius Costa, o meu professor do SESI. Melhor professor do SESI. Foi meu professor no SESI. No SESI, ele, né? A respeito do... Como você disse que vive... Manda as perguntas. Posso falar? Pode, gente, já bater? Ele disse... Tá demitido. Cleber, você disse que se atualiza bastante. Então, me ajude se eu estiver enganado. Foi essa semana que o governo falou sobre o piso salarial dos professores. Pô, governador. E aí? O Você, presidente deu, né? 10 anos depois, eu assim, não tenho certeza se são 10 anos, mas deve ser essa faixa. É um valor justo, professor? 33, né? 33%, né? Foi 33.
Cara, todos os colegas professores que estão aí participando ou vão assistir depois, e até mesmo os colegas que ainda não são, né, mas que trabalham na educação. Eu não trabalho só como professor, sou funcionário público há 14 anos, como Tassiane, como o Etienne, né, e a gente percebe, né, ao longo desse tempo, a desvalorização que é não só do professor, de todos os profissionais da educação, né? A merendeiro, o executor, o vigilante, todos que compõem a escola, eles são fundamentais nesse processo de ensinar e aprender. E aí, na semana passada, o governo, ele, né, vou usar o termo surpreendeu, ao cumprir a lei, surpreendeu alguns, ao cumprir a lei do piso nacional, né, aprovado aí desde 2008. E deu um reajuste de 33, alguma coisa. Mas estava até comentando com o Vinícius hoje. Esse é um dilema que os professores vão continuar lutando para que agora municípios e prefeituras possam, aliás, perdão, municípios, né, que são as prefeituras, e governo, né, o estado, ele possa cumprir com essa lei. Alguns estão alegando que não tem condições de pagar, as prefeituras precisam entrar com uma certa contrapartida, né, e alegam que não tem condições de pagar o piso no momento. Aumentou aí cerca de R$ 1.000, a base, né, o salário base, de 2.800 para cerca de 3.800. E aí é justo, né? É o suficiente para um profissional? Nós sabemos que não. No Brasil, o maior problema são as desigualdades sociais, e é justamente você pegar um funcionário público, como eu sou do Estado e recebo menos de um salário mínimo, mas nós temos diversos cargos de alto escalão que recebem 30, 40, 50 mil reais e tem várias regalias. Você viu, não sei se você viu na rede social o que foi acontecendo em Aracaju essa semana? Professores atrás do prefeito. Sim, Porque tá. parece que ele não vai dar reajuste. Eu li que algum prefeito de alguma prefeitura volta, aí divulgou que era muito, né? Alguma coisa assim, eu vi viralizando. Então, é aquela situação, ó, o professor, ele trabalha, né, inicialmente passa em um concurso, ele vai ministrar cerca de 25 aulas por semana. Isso na escola. O trabalho da escola, 50 minutos em uma sala, 2 horários em uma sala, aí você muda de horário e tal. É o que eu sempre digo, é muito tranquilo. Agora, em casa, se realmente você quer ser um professor atualizado, que você possa levar o melhor para os seus alunos, que você possa preparar uma aula diferente, você vai investir em diversas horas para poder levar o melhor, oportunizar a melhor forma para que o aluno possa aprender, ele possa entender e fazer essa conexão sala de aula e dia a dia. Só que qual a questão? Devido ao salário baixo, o professor ele acaba se envolvendo em diversos vínculos. Então tem professor que trabalha em prefeitura, tem professor que trabalha no estado, e o professor ainda ministra algumas aulas em uma ou mais escolas particulares. Ou seja, ele está ocupado basicamente os 3 turnos, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, e às vezes ainda está em um sábado letivo. Então, será que ele realmente vai trabalhar com qualidade? Né? Será que ele vai poder estar levando o melhor para o aluno? Então ele não vai fazer isso, mas ele precisa se ele quer ter uma condição financeira melhor. Porque, infelizmente, o salário ele não condiz, né, com a importância do professor nas demais formações, o quantitativo de trabalho que a gente executa, que vai além de, eu nem citei corrigir prova aqui, né? Elaborar prova, corrigir prova. É você preparar mesmo uma aula que você possa chamar a atenção do aluno, que hoje é o nosso maior desafio. E o professor está sempre buscando conhecimento, senão fica para trás, né? Se atualizando cada vez mais, né? Então, se eu não ficar ligado no que está rolando nas redes sociais, em um jornal, o meu aluno vai trazer uma informação, porque ele está conectado 24 horas, ele vai trazer uma informação que simplesmente eu estou fora. Isso acontece? Acontece, porque a correria do dia a dia é grande. E a gente vai pesquisar, vai discutir, até porque também o conhecimento ele não parte só de uma via, né? Não posso pensar que o conhecimento sou eu apenas que vou.
o aluno ele vai trazer esse conhecimento para a sala de aula, a gente vai discutir e ambos vão aprender. Isso é E as verdade. perguntas aí, Gustavo? Não Tem alguma? tem? Tô vendo daqui. Tô vendo É ali. importante ressaltar a diferença da formação rochosa e de Capitólio e de Canidé. Sou fã desse menino. Cassiano. Pronto, isso mesmo. As rochas aqui em Canidé, elas são ainda mais frágeis, né? Ou seja, elas são mais fáceis de entrar em processos erosivos, elas se desgastam mais facilmente, né? A diferença é que o nosso cânion, ele é resultado da, do represamento do Rio São Francisco, né? E aí criou-se toda aquela estrutura que acredito que a maioria aqui conhece. Não que o represamento lá também do rio, né, no território de Minas, não tenha contribuído, mas grande parte daqueles cânions, né, eles são resultantes de um processo natural e uma formação rochosa mais resistente. Aí voltamos a falar da questão natural, vai depender muito do terreno. É como você utilizar, por exemplo, no dia a dia, uma estrutura de concreto mais resistente, né? Ou você usar assim aquela coisa mais simples. Obviamente que esse mais simples ele vai se desgastar mais rapidamente. Então na natureza vai funcionar dessa forma. As estruturas mais, né, mais firmes, mais concretas, elas vão resistir ao longo do tempo à ação natural. Já aquelas mais, né, mais simples, elas vão sofrer esse processo de forma mais rápida, mais visível para nós seres humanos. Gustavo, tem outra aí, não tem não? Tem outra aí, velho. É, professor, qual a diferença entre El Nino e La Nina? Pronto. Menino e a menina. Esse termo espanhol, né? Ele foi caracterizado porque esse fenômeno geralmente ocorre no final do ano, né? No período do Natal. E aí nós temos o período do Natal, que é o nascimento, né, do menino Jesus. Então, é o aquecimento e o resfriamento. O El Niño, ele vai aquecer. A Laninha, ela vai esfriar as águas do Oceano Pacífico. E aí isso vai influenciar no clima do Brasil e de outros países da América Latina. E aí nós temos, por exemplo, enquanto a Bahia, em aquela sul da Bahia, estava se acabando, né, aquela quantidade de água, o que acontecia no sul? Não sei se vocês acompanharam. O calor tava lá em cima. Isso. Uruguai, Argentina, que é o extremo sul da América do Sul, estavam com temperaturas recordes, né? Isso é influência natural desse aquecimento do Então Pacífico. é como tá acontecendo agora aqui. Aqui no Nordeste, quente. Aí lá em São Paulo, pulsa. Aqui nós estamos agora vem outra questão natural, Então, que é a nossa estação, né? É. Na verdade, já é quente basicamente o ano todo. Mas agora nós estamos, né, no verão, então a nossa estação realmente é essa. Temperaturas elevadas, e aí vai acontecer algumas pancadas fortes de chuva, que são essas trovoadas. Tem outra coisa. Entendeu? Entendeu? Entendi nada. Tem El mais? Niño e Laninha são fenômenos Entendi, naturais. Certo? Eles são fenômenos naturais que vão influenciar no clima de um determinado local. Wesley- Você gostava da geografia no tempo dele? Rapaz, eu gostava de geografia. Gostava por quê, Rick? Você gostava de Eu geografia? gostava. Só gostava de geografia e história. Mas por quê? E o resto Qual ele motivo? não foi. Dava raiva, ódio. E as notas? Ah, E as notas? Rapaz, em português e matemática era ruimzinho. Era geografia e história. Era topada, né? Era 8 e 10. Tem outra aí. Gustavo? Tem Wesley Bispo falou: infelizmente, político não gosta de valorizar professor, pois eles conscientizam a sociedade e sempre encontram um jeito de jogar a sociedade contra as manifestações deles. Esse Passo para comentar aqui rapidinho, Vinícius. Abraço aí, Wesley, né, se formou comigo, grande profissional, atualmente trabalha no ensino integral no Estado. Com certeza ele está até bem mais por dentro dessa situação aí, porque ele já trabalha no Estado, aprovado no concurso de 2012. Mas veja, o último concurso, há 10 anos atrás. Foi no tempo do esperando, foi no estamos tempo- esperando. Foi no tempo do finado, não foi não? Quem é? Deda? Não, não foi não. Foi ou não? Esse último concurso? Não, foi não. Não.
Mas Foi vocês pra podem até, professor. por favor, convidar aí o secretário de Educação do Estado Ele vem para a mesmo. gente questionar aí esse concurso que nós estamos esperando. Tem muita gente aí de todas as áreas. Você questionaria, Rico, o secretário? Eu pergunto a ele. Aqui não tem essa, não. Você Aqui, pergunta, né? Você é escreveu- bravo. escreveu, não leu. Nós fazemos um levantamento aí Tá. da galera que está contratada, né? Que Por quê? quer entrar efetivo no Estado. Porque, aí, tem aí, né? Tem aí. Fez o concurso, aí não dá valor a quem fez o concurso. Aí chama o contratado, paga mais o contratado e não dá valor ao professor que tá lá se acabando. É Por quê, mentira? Rico? Mas o governo não investe em educação porque a educação derruba o governo. Na Aí verdade, pega, vamos fazer um concurso, vamos fazer aqui um concurso, ou vamos fazer um. Pois é, rapaz, como é? Um processo Um seletivo. processo seletivo. Aí passa Coisa. 1000 pessoas. Hum. Vamos chamar 1000. Por que não vai chamar 1000? Por que não vai chamar 1000? Sabe por quê? Porque daquelas 1000 eu vou ter o voto. E quem tá trabalhando lá, que é concursado. concursado, eu não vou ter o voto. É o que está acontecendo agora. Aí teve processo seletivo. É historicamente o que É mentira? acontece. É o né? voto de cabresto de mentira. uma forma diferente, né? Aí quem tá entrando agora ganha mais. Quem tá lá se ferrando, trabalhando, ganha menos. E não tem valor não, é? Por causa do voto, é? Olha, ainda sobre esse comentário de Wesley, veja só a situação. O professor ele tem que conquistar o aluno atualmente. Porque você imagina essa galera, essa juventude com TikTok, com WhatsApp, com Instagram, com Big Brother, com tanta coisa que chama a atenção deles. E às vezes eles não querem parar 5, 6 horários na sala de aula para ouvir falar sobre a Euninho e Laninha, entendeu? Para entender o porquê a rua dele alaga até a casa dele quando está chovendo, né? Quais são os fatores físicos e humanos responsáveis por essa situação. Então, o professor tem que conquistar o aluno. E, atualmente, o professor tem que conquistar o aluno através dessa webcam aí. Durante 2 anos foi minha companhia, né? Em um espaço semelhante a esse. E aí eu estou falando aqui sem interatividade alguma. Muitos estão dormindo, só conectaram e foram fazer outras atividades. O professor ele tem que lutar diariamente contra a política partidária, que acaba muitas das vezes assim, não, eu vou deixar para fazer isso em um ano de eleição. É ano de eleição, então ano de eleição eu vou lançar um concurso, ano de eleição eu vou dar um reajuste, ano de eleição eu vou fazer a reforma das escolas, ano de eleição eu vou mandar os contratados, porque as escolas estão sem funcionários. Funciona dessa forma. O professor também tem o desafio de conquistar os pais. Qualquer discussão atualmente na sala de aula vira política, é porque o professor é isso, é porque o professor está daquele lado, o professor está defendendo isso. Então, a sociedade no geral, e aí pegando conquistar aluno, tem que lutar contra o poder público, tem que convencer a sociedade que a educação é o pontapé para uma estabilidade socioeconômica futura, para um bem-estar social. São esses os nossos desafios atualmente. Com a pandemia, tudo isso tem duplicado. Cleber, você falou aí sobre as dificuldades. Em algum momento, assim, já passou pela sua cabeça, cara, acho que eu escolhi a coisa errada. Já? Não, eu escolhi a coisa errada. Quando eu olho para a segurança, não me atrai. Quando eu olho para a saúde, descaso, saber que ali você, de certa forma, está envolvido com a pessoa pode, não pode viver, a vivência mesmo de um hospital, de um posto de saúde, isso me deixa constrangido e eu não conseguiria trabalhar na área da saúde. Quando eu penso na educação, eu penso que a educação ela vai estar envolvida em todos os outros setores e vai possibilitar justamente esse olhar humano, que falta um profissional de saúde muitas das vezes, né, que está ali pelo dinheiro apenas, não entende que você está lidando com vidas. Todas as profissões você está lidando com vida, né, mas a saúde é aquela coisa. Enfim, então a educação ela viaja por todas essas. E ela, inclusive, é que vai formar a galera da educação, da segurança, né, a galera da saúde. Então, ela é uma profissão base e o professor tem esse papel de transformar. Então, muitas das vezes você vê um aluno com dificuldade e aí você começa a entender um pouquinho do dia a dia dele. E aí você
mostrando o seu exemplo de vida, né? Conversando, orientando, você pode transformar essa realidade. Então, o professor tem esse papel e é isso que me mantém. E pretendo continuar. Entendi. Você falou, você olhando o lado um pouco do aluno, me veio na cabeça aqui um assunto que é um pouco polêmico, sobre as cotas raciais. No caso, eu já ouvi comentários de pessoas que dizem bem assim, fulano é negro, mas estudou toda a vida em colégio particular e entra pelas cotas e teve acesso à universidade primeiro do que eu. Você é a favor, contra e por quê? Todos os anos eu discuto essa e outras questões polêmicas, né? Na sala de aula. Enquanto professor, a gente não pode fugir. Há pais que pensam que sim. Então, o aborto tem que ser discutido, né? Intolerância religiosa, situação étnica, né? Ou como, no geral, se ainda utiliza o termo racial, tem que se discutir, assim como outras temáticas no Brasil. E não tem lugar melhor que a escola para que se haja essa discussão. Eu deixo sempre em aberto, respeitando, né, a opinião de cada um. Eu abro o debate na sala, eles escrevem sobre. E ao longo desses anos nunca teve nenhum problema assim que eu precisasse, sabe, intervir, respeitando quem é contra e quem é a favor. A depender da turma, eu até demonstro a minha opinião diretamente. Às vezes eu acho que eles percebem de acordo com os meus comentários, né? Então, por exemplo, eu vou deixar as que vocês percebam também de acordo com os meus comentários. Muitos alunos querem discutir cotas utilizando o termo capacidade, mas a política de cotas, que não é utilizada só, né, no Brasil, ela não utiliza o termo capacidade. A capacidade ela não está ligada à cor de pele, a capacidade ela não está ligada a gênero, né? A capacidade ela não está ligada a fatores físicos, ser alto, ser baixo, algo, enfim, né? Cotas é oportunidade. E aí nós sabemos que historicamente no Brasil há um grupo que chama-se de minoria, mas na verdade é uma maioria, certo? Que é desprivilegiada, que infelizmente tem dificuldades de entrar na escola, né? de ter os mesmos meios ou meios básicos para poder concluir o ensino fundamental, o ensino médio, principalmente de entrar no ensino superior, de conseguir um bom emprego, de passar em um concurso público. Não é pela capacidade, é porque as oportunidades, né, elas foram restritas ainda mais no passado. Hoje são e eram ainda mais no passado. Eu não entendo que as cotas, há quem defenda, né, é uma forma de corrigir, por exemplo, a escravidão, né, o apartheid, enfim. Não entendo como uma correção, não. Infelizmente, esse passado vergonhoso, ele nunca será corrigido. É uma forma realmente de você entender que não há diferença em termos de intelecto, né, de uma pessoa, de capacidade, porque ela tem uma cor de pele diferente, o cabelo diferente, ou por ser homem, ser mulher, ou qualquer outro, né, outro gênero. Não tem isso. As oportunidades mesmo. Você pega os estudos do próprio livro didático, está lá, geografia, processo de favelização. Qual é o grupo étnico? A maioria, né? Branco, o negro, né? O indígena, o amarelo. Qual desses grupos moram majoritariamente nas favelas? Aí nós sabemos em assistir um filme, em assistir uma novela, né? Às vezes até um desenho animado, né? Enfim, qual desses grupos majoritariamente trabalham no serviço informal, sem carteira assinada, sem décimo, sem nada, sem nenhum direito trabalhista? Qual desses grupos eles, né, majoritariamente estão na universidade agora, estão na universidade em cursos de medicina, direito, nas engenharias? Qual desses grupos eles estão dominavam, na verdade, esses cursos? Então, quando nós pegamos esses números, nós percebemos que as desigualdades sociais elas irão impactar
e principalmente essa desigualdade envolvida às questões étnicas, né? Então, é oportunidade, certo? É uma forma de você tentar possibilitar que aquelas pessoas que têm menos oportunidade de estudar, elas possam também garantir sua vaga em um concurso público na universidade pública. Seria então o fenômeno da ubiquidade, né? Quando você tenta. Você não é igual com todos, porque se você for igual, você vai se tornar desigual ao mesmo tempo. E se você pegar, vamos supor, como você disse aí, quem mora nas favelas, você der a mesma oportunidade de quem mora na zona mais rica da cidade, né? Aí você ia estar sendo Zona de igual. conforto. E ao mesmo tempo ia ser desigual também. Entende? Deu para entender o raciocínio? Como desigual? Tipo, vamos supor, você pega uma pessoa que estuda no colégio público da favela Certo. e o do ensino particular. Se você der a mesma oportunidade de um a outro, não estaria já sendo desigual, não? Não entendi o quanto seria desigual. Veja, ó, as cotas, ela vai pegar um curso com 50 vagas, e ela vai estabelecer aí que 24, 25 vagas, ela vai ficar para ampla concorrência. Isso. Essa ampla concorrência, né, no geral, são os alunos da rede privada. As outras 25 vagas, ou seja, 50%, ela vai ser fatiada para os grupos escola pública, para grupo indígena, para grupo negro. Quando não existia, dessas 50 vagas aí, a maior parte delas era Então, ocupada pela elite, né? Pela elite que pode ser majoritariamente pele mais clara ou pele mais escura, mas que teve oportunidades, melhor né, maiores ao longo dos anos. Então a gente, por exemplo, vamos pegar o primeiro ano de pandemia. A rede estadual, a rede municipal ficou quase o ano todo sem aula. Pegando a rede estadual, terceiro ano. Enquanto as redes particulares de Sergipe, enfim, não vou citar nomes aqui, mas diversos colégios, os colégios no geral, né, eles continuaram com aulas remotas, porque os alunos em casa, eles tinham webcam, os alunos em casa, eles tinham um aparelho celular, uma estrutura eles boa. tinham computador, as escolas tinham estrutura para poder continuar no ensino remoto. A rede pública, ela foi pega de surpresa, né? Ela foi pega de surpresa nesse sentido, sem estrutura. Então, do lado de cá, o professor não tem condições de ministrar a aula. Do outro lado da telinha, poucos alunos têm acesso. Então, você pegava uma turma, por exemplo, eu fiz uma atividade em uma escola pública durante a pandemia, né? 40 alunos, mas 8 alunos acessavam. A maioria alegava que não tem um aparelho celular, não tem um computador em casa. Aí, às vezes, você tem as famílias mais pobres, nós sabemos que, no geral, elas têm mais filhos. E o que acontece? O pai tem celular, a mãe tem celular, mas às vezes só o filho mais velho tem o celular e tem que dividir com os demais para poder acompanhar as aulas. Aí é um sinal da desigualdade. A pandemia ela veio para mostrar ainda mais o quanto o Brasil é desigual. A desigualdade começou em 2020 com a pandemia? Não. Historicamente ela existe. Ela está mais visível agora. Professor Robson Souza, fale um pouco da sua área de pesquisa em Itabaiana. É muito show. Você anda pesquisando por aqui, Robson Cleber? Souza. Eu não sei se é o Robson que estudou comigo no mestrado. Eu falei um pouquinho da minha formação, professor, licenciatura, atualmente, né, professor estuda a vida toda, ou no qualquer outro profissional. Atualmente eu estou fazendo bacharel, mas recentemente eu concluí o mestrado, né? Então, em 2019, eu voltei à universidade pública para fazer o mestrado, que é uma especialização, né? E aí o meu mestrado foi em ciências ambientais, justamente para poder discutir essas questões, né, que tanto afligem atualmente a sociedade como um todo, que é essa crise ambiental, crise socioambiental. E aí de 2019 até 2021, por conta da pandemia, demorou um pouquinho, eu finalizei o meu mestrado. Foram 2 anos e pouquinho. E a minha área de pesquisa foi educação ambiental em unidades de conservação. E aí eu aproveitei para trabalhar a nossa unidade, né? A Serra? Que é o Parque Nacional Serra de Itabaiana. Eu
desenvolvi a minha dissertação, né, um estudo voltado para o que eu chamei de trilha interpretativa virtual. Eu pensei o seguinte: durante a pandemia, o grande período do ano, o parque ele ficou fechado. E o que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer para que a conexão sociedade e natureza ela possa permanecer? Então, que tal se a sociedade não pode ir ao parque de forma legal, né? Porque muita gente continuou fazendo trilha, o parque vai à escola. Como é que eu posso fazer isso? Então, gravei vídeos, né? Fiz diversas imagens, montei uma trilha, utilizei um guia virtual e aí ofereci uma palestra para os alunos do Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, né? Eles contribuíram bastante durante a pandemia, toda a equipe de gestão. E aí a gente pôde discutir um pouquinho da importância dessa visitação, da educação ambiental. Ela pode ocorrer na sala de aula, deve ocorrer na sala de aula, mas ela também pode ocorrer no próprio espaço natural. Então, atualmente eu tenho voltado muito para esse tema, sabe? Ensino, educação ambiental. São duas áreas que eu gosto bastante de discutir e de ler, de trazer estudos e pesquisas. Você acha, Cleber, que há um descaso na parte do turismo em Itabaiana? E para completar, Ixi, atualmente eu estou fazendo um curso de condutor turístico no IFES. Eu não sei se tem alguém aí da galera, inclusive eu tinha aula hoje, faltei. Mas eu estou fazendo um curso de condutor no IFES justamente por essa situação do parque em si, ela chamar muita atenção. E o Parque Nacional, o próprio nome já diz, ele é responsabilidade do governo federal, atualmente sobre a administração do ICMBio, mas nada impede que o meio ambiente municipal, a secretaria, né, e é justamente a secretaria que está junto com o IFES ofertando esse curso de condutores, possibilitando que mais de 20 alunos possam receber uma certificação para conduzir, ou seja, você realmente fazer a trilha na serra com um profissional, né, que monte, que entenda cada ponto, né, importância, o surgimento, o melhor período de visitação, enfim. Então, tem uma parceria atualmente nesse contexto, mas falta muita coisa ainda para poder ser colocado em prática, para que o turismo ele possa ser realizado de forma consciente, né? Da mesma forma que quando nós passamos na cidade e observamos o descaso de pessoas que jogam lixo, né, que depositam, enfim, na unidade de conservação é a mesma coisa. E isso é assim, constrangedor. A gente sai de lá, todo mundo, acredito que muita gente aí já fez a visitação, nós saímos de lá assim, triste com a situação. Não é que aqui na rua da cidade você pode jogar lixo e lá não, né? Nem aqui nem lá, né? É preciso a gente buscar o local adequado. Inclusive foi uma fala minha essa semana, após a realização dessa corrida, no domingo, corrida super organizada, tal, mas eu procurei ao longo do percurso uma lixeira para poder jogar uma garrafinha, né? E não tinha. Então, a educação ambiental ela precisa ser discutida em espaços como esses, né? Na sala de aula, Em casa, principalmente. em casa, com as crianças que vão levar essas discussões para os pais, que vão poder colocar isso em prática no dia a dia. Mas é importante a gente entender a importância dessas pequenas ações. Ações individuais, a minha de não jogar garrafinha na rua, né? A ação coletiva, né? O poder público que é responsável pela limpeza, possibilitar postos, né? Ou seja, lixeiras em locais movimentados, a exemplo da Avenida do Chiara, para que as pessoas tenham onde depositar, né, esse lixo. Então, você parte para um coletivo, né, e que isso possa ser implantado na nossa casa, na escola, no nosso trabalho, na nossa cidade, e, consequentemente, a nossa forma de se comportar em uma unidade de conservação ou na praia, ela seria diferente, né? Mas é uma discussão, assim, bastante Difícil. difícil e necessária, mas é muito necessária. Um Verdade. desafio aí.
Cleverton Rezende hoje se sente realizado? Cara, sim. Porque a galera aí, os meus amigos, né? Quem acompanha a minha trajetória de chegar, de conquistar a universidade, né? Até agora, então eu me sinto realizado pessoal, profissionalmente, né? Só aguardo, na verdade, aí os concursos, né? Faço minha parte, estou estudando aos pouquinhos, Vai faço chegar. concurso ali, Sai de mas volta, aí sai de volta. eu, né, quero passar em um concurso público, mas eu não posso reclamar. Nesses 8 anos eu conquistei bastante espaço, a paixão pela docência, ela tem aumentado, na verdade, os desafios também, acho que equilibra aí, mas me sinto realizado sim. Mas você não é só professor também. Cleverton curte, né? Não tem como ser professor 24 horas, né? Não. E professor é humano, né? É, tem que dar uma maneirada, né? Porque às vezes o aluno pensa, não, o professor tá, deve estar, manda uma mensagem para ele e tal. Acontece muito isso, Cleverton. Com certeza. Tá com dúvida num assunto, 10 horas da noite chega uma mensagenzinha. E aí, professor, isso aqui, isso aqui. Próxima semana é meu primeiro dia de aula, né, de 2022. E aí no primeiro dia de aula eu digo o seguinte para eles, ó, eu sou bastante acessível, porque o professor do século XXI, ele não pode ser mais aquele professor que está meio que camuflado, sabe, escondido. Eu tiro pelos meus professores, né, e aqui vocês podem perceber o seguinte, quando nós estudávamos, nós não sabíamos basicamente nada da vida do nosso professor. Então você tinha o professor na sala de aula e às vezes você passava pelo corredor, né, mal, professor, enfim. Na rua era aquela coisa, sabe? Meio aquele medo. É. Não, é o professor ali. Mas no boom das redes sociais, quebrou um pouco isso. Quebrou um pouco não, bastante. Então hoje os alunos, eles conhecem o professor Clever da sala de aula, e eles conhecem também Clever. E eu espero que eles façam essa diferenciação aí. É a mesma pessoa, porém agindo de forma diferente, Em locais de diferentes. acordo com o espaço. Inclusive, tem muita gente que cria duas contas, né? Tem o Instagram pessoal e aí faz lá o professor Clever. Eu não fiz justamente por entender dessa forma. É a mesma pessoa, porém na sala de aula, né, eu vou buscar cumprir com o meu objetivo, até porque o meu papel ali é um papel de formação, né? Um papel de mediar, é um papel de discutir, é um papel de trazer inovações, é o papel de aprender com eles e construir com eles um conhecimento. E aí, fora da sala de aula, eu vou ter minha vida, eles podem encontrar pedalando, caminhando, na praia, em uma festa, né, em um barzinho, em qualquer lugar, porque o professor ele é ser humano. Você trabalha em que colégio? Ensina? Atualmente eu trabalho no SESI, É? em Aracaju. Você que era aqui. Não, eu já trabalhei aqui. Não. Eu já Não, você que trabalhei ele ensinava aqui. aqui, pô. Entendeu? Não, eu já trabalhei aqui de 2013. Foi a minha primeira porta que se abriu foi no Monteiro Lobato, né? Eu trabalhei aqui em 2 anos, 3 anos. E aí depois eu já entrei automaticamente lá também, no SESI. Estou lá até hoje. Já tive uma experiência aqui também no Mais Educação do município, buscando, e aí foi com alunos das séries iniciais, era um processo de alfabetização mesmo, porém através de meio de recursos tecnológicos. Então levava os alunos para o laboratório de informática, eles só queriam jogar. Mas aí eu tentava, né, até, não, primeiro nós vamos fazer isso aqui, primeiro eu quero que vocês digitem isso aqui, quero que vocês façam isso aqui, e aí depois a gente vai brincar um pouquinho, vai distrair um pouquinho, para tentar aquela coisa que eu disse. Hoje tem que conquistar bastante os alunos, porque eles estão desmotivados. Quando você fala desmotivado, você acha que pode ser, tipo, como eu posso dizer, essa ideia falsa do Instagram aqui, muita gente vê, fique rico e arraste pra cima, Vale não. ganha 1 milhão Vale daqui a não. 3 dias, olha como eu Vale ganhei não, 100 Gustavo. mil hoje.
que foi esse negócio desse Você desse acha que robô isso aqui, influencia com raiva do também? cara? Essa ideia de dinheiro fácil. Apesar- Olha, também, cara, mas é aquela coisa. Vamos pensar o seguinte: agora você utilizou esse exemplo das redes sociais. Mas há alguns anos atrás, que as redes sociais não tinham toda essa força, o que se falava bastante, principalmente os jovens, né, homens principalmente, era o quê? Jogar futebol. Você não vai ser um jogador de futebol, não é porque você vai será um jogador de futebol que você tem que ser, entre aspas, né, uma pessoa, digamos que ignorante, que você não entende o seu dia a dia, que você não entende o local que você vai jogar, você vai atuar em um time da Europa. De imediato você vai precisar compreender uma outra língua, né? E para compreender outra língua, obviamente, que primeiro tem que entender aí um pouquinho De português. da sua, né? Então, as profissões no geral, você não vai ser um digital influencer, você pode até chamar atenção nas redes sociais falando tudo errado, escrevendo tudo errado, ou só falando muita besteira, como alguns aí com todo respeito, né? Posta e a gente segue e brinca também, e dá ibope sim, ri bastante, faz parte, certo? Porém, eu defendo o outro lado. Eu defendo o lado de realmente você sentar, né, de você produzir, de você estudar, e você conquistar o seu espaço. Eu entendo que se diante da minha convivência, né, com a ausência de pais presentes, morando com a minha tia, com diversas dificuldades financeiras, se eu não tivesse enxergado na educação uma porta para hoje estar sentado aqui conversando com vocês, eu não estaria. Então eu entendi e defendo eu defendo essa porta, na verdade, defendo esse caminho, mas não estou dizendo que os outros você não pode crescer financeiramente. Mas o crescer financeiramente não quer dizer, vou repetir, que você não separa que você tenha um conhecimento prévio do seu local, do mundo como um todo, para você entender o que acontece. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. A verdade é essa. Pergunta, Alguma Gustavo. pergunta aí, Gustavo? Tá de manhã. Fala um pouco. Primeira entrevista do podcast hoje. Olha, Valeu. E olha, aí, que moral é essa? Já Aí. foram 41, o caralho. olha. Ixi, tá famoso aí falando nos passos em nome da escola. E ficando no gosto do canto. Companheiro. Entendeu? Ela já tá usando, pô. É, claro. Joia. É. Pensou demais, mas eu respondi. Mas ele tá entrando. Ele Em nome da Exclusive Joia, semi-joias folheado. E em nome da Fênix Móveis. Fênix Móveis, você vai casar. Benício vai comprar essa semana lá o fogão, um Mãozinho, armário. tá, um negócio. Passe lá, ele dá desconto. Viu? Vamos. É verdade, não, Gustavo? Dá? Se for, ele dá desconto. Dá desconto. Ele disse que dá desconto. Claro, você acha que tem um pouco, não sei se chega a ser preconceito com os sergipanos em si, com os próprios lugares de turismo aqui? Às vezes a gente vê muito falar assim, vou passear em Maceió, vou passear em São Paulo, vou para Gramado, vou para Minas Gerais. E às vezes o pessoal esquece das riquezas que Sergipe tem. Eu não diria preconceito. Aquele ditado também bem clichê, né? Santo de casa, também não seria. O pessoal não valoriza. Seria isso, Mas vejam, é muito do olhar de cada um. Eu já viajei e tenho vontade de conhecer diversos locais do Nordeste, do Brasil, do mundo, né? Na verdade. Mas isso não me limita em conhecer, na verdade, o meu local. A nossa cidade, por exemplo, que apresenta diversas riquezas. Então, pegar um exemplo prático. Já fiz a visitação técnica enquanto turista da Chapada Diamantina. Mas isso não anula as belezas naturais, a beleza cultural que o Parque Nacional da Serra de Itabaiana apresenta, né? Inclusive, belezas, né, que atraem literalmente visitantes de diversos locais do mundo. Hoje é muito forte essa questão de status, sabe? Estou em tal lugar, estou em tal lugar. É verdade. Então, eu adoro o nosso litoral, entendeu?
independente das águas mais claras ou mais escuras, né? Mas eu exploro bastante norte, sul, em termos de visitação que eu posso, né? Mas gosto de viajar para outros locais, mas eu busco sempre estar valorizando o local. Mas, no geral, né, sendo mais direto na sua pergunta, eu não entendo como um preconceito, não. Mas é aquela coisa mesmo de você entender que aquele de fora é melhor, né? E aí você sempre quer ir além. Mas quem visita, quem conhece o nosso estado, quem conhece as belezas do nosso município, sabe que não deixa a desejar. O que falta, né? O que falta é investir, é divulgar, valorizar. O que você acha da crise da energia no Brasil? Olha, o país ele tem um grande potencial para que esse termo crise ele não seja discutido, né? O Brasil, como diz a música, é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então tem diversas energias aí renováveis que agridem menos o meio ambiente que pode ser utilizada. Energia solar, energia eólica, né, a maremotriz, né, os biocombustíveis. Esses aí já causam impacto um pouco maior, mas, enfim, a própria hidrelétrica, que é a principal, né, ela restringe aí a emissão de gases. Só que nós percebemos que ao longo dos anos, o Brasil, ele tem, né, agora vem uma diversificação maior. Porém, por muito tempo, ele ficou dependente da matriz hidrelétrica. E aí, quando as condições climáticas não favorecem essa matriz, aciona as usinas termoelétricas. E aí a conta aumenta. Né? A termoelétrica ela vai queimar o gás natural, carvão em alguns locais, né? Petróleo para gerar energia, isso é um pouco mais caro. Mas o Brasil ele tem um grande potencial para que essa situação de crise ela não precise entrar em pauta. Falta investimento. Falta investir, inclusive investir em fontes que possam garantir essa estabilidade energética, que é essencial para o desenvolvimento do país, mas ao mesmo tempo desenvolver impactando menos o meio ambiente. Então você resolve uma crise energética, mas aumenta uma crise estabelecida mundialmente, que é a crise ambiental. É complicado. E às vezes os governos demonstram que eles tentam ganhar de qualquer forma. Porque eu não sei se você já ouviu falar, ou ficou sabendo que tem um projeto de lei que é para começar a cobrar da energia solar. Você faz todo o sistema em sua casa, mesmo assim você vai pagar uma taxa do governo. Isso é um absurdo. A verdade é essa. E de todas as formas, quando o governo vê que vai perder, tipo, vai perder um imposto, vai perder um benefício, aí ele tenta de toda forma se encaixar. Então, o caso da energia fica meio complicado, porque a gente, na verdade, está na mão do governo, né? Não só na energia, mas Não só a basicamente em energia. tudo, né? Essa medida ela não vai incentivar que você, no seu estabelecimento, você utilize essa fonte. Né? Em outros países, esse excedente, então você vai captar essa energia, vai utilizar na sua residência, no seu estabelecimento, e essa sobra, na verdade, você vai ganhar. Você não vai, né, pagar, certo? Então, são medidas que a gente percebe assim, que o mundo e diversos países está olhando, né, para o norte no sentido de para frente, para o desenvolvimento, mas que o Brasil acaba meio que, Só o sabe, dinheiro. sambando, igual um caranguejo, acaba dificultando o desenvolvimento. Eu vou repetir, o Brasil tem tudo, tem todas as condições naturais, né, todas as condições é, econômicas para poder crescer. Mas, infelizmente, a política partidária, os interesses e o Pessoais. poder, ele acaba atrapalhando e resultando nessas desigualdades aí. Fugindo um pouco do assunto da área da geografia, há alguma possibilidade de a gente ver Cleverton um dia na política? Puxa, pois. Pelo fato das ideias dele serem boas, querer ajudar tanto o meio ambiente como o desenvolvimento de cada pessoa, tal, ajuda bastante. E ele tem
como eu posso dizer, um carisma que poucas pessoas têm, a verdade é essa, né? Você é um cara que a gente vê que é muito amigueiro, né? Como o povo fala por aqui. Tem muitas amizades. E aí, tem chance de a gente ver isso um dia? Mas, pra ser sincero, eu nunca pensei, né? Pegou de surpresa agora. Eu nunca penso muito por esse lado, mas quando há um convite para uma discussão em um âmbito político que traga benefício para a sociedade, eu sempre digo sim. Né? É como aqui é uma discussão que envolve diversas temáticas que eu entendo que é importante para quem está acompanhando. Né? Então, por exemplo, eu vou voltar à questão das lixeiras. Eu acho que muita gente se sente incomodado, independente de ser professor, médico, enfermeiro, autônomo, enfim. E aí eu tenho um problema e eu tenho que cobrar. O político mais acessível do município para você fazer esse tipo de cobrança é o vereador. Nós temos, eu não sei quantos total, 16, 17, nem São lembro. 16 ou 14? 14. Ou é menos, né? 14, pronto. Enfim. Mas, no geral, cada um desses, ele vai representar, de certa forma, uma certa... Partido, sei lá. não é questão de partido, uma comunidade. Né? Isso é. Uma comunidade. Então, eu falei, não vou citar aqui os nomes, mas eu sempre vou lá por rede social, elas ajudam, servem também para isso, não é só para a gente postar fazendo a divulgação política de um serviço que ele está fazendo, serve também para você cobrar. Então, fui lá educadamente, cumprimentei e tal, digo, olha, aconteceu isso no domingo, outras pessoas também estão incomodadas, não de agora, né? Muito tempo. Existe algum projeto, existe alguma discussão a respeito de poder melhorar? Porque fica vago a gente pensar que a educação ambiental vai acontecer no espaço da sala de aula, quando o professor de geografia, biologia e os demais discutirem essa temática, ou quando o aluno tiver, ou o grupo de turista estiver visitando a sede ou outro local. É além disso, é do nosso dia a dia. Então é preciso sensibilizar a população. Que automaticamente, se alguém vai recriminar, você está jogando, pô Vinícius, está jogando lixo aqui, mas eu vou jogar onde? Eu não tem lixeira. Aí você automaticamente já está apontando ali um outro responsável pelo que está acontecendo. Então é um processo em conjunto. Então aí ele, na fala, ele disse, olha, vai acontecer uma reunião com professores, outros profissionais do município. Você gostaria de participar? Eu disse que sim, eu não tenho nenhum vínculo com a prefeitura, mas eu gostaria de participar para levar minha contribuição. Né? E aí ele falou lá um período específico, pronto. Estou aberto a poder participar, mas não é no intuito de um interesse político. Se beneficiar. Isso. Muitas das vezes, aqueles que estão hoje fazendo alguma coisa pela sociedade, em um hospital ou em qualquer outro setor, é porque ele tem interesse em lançar a sua candidatura no ano posterior. E às vezes, depois que ele é eleito, ele acaba esquecendo. Dá uma mão e tira a outra. Isso, E quem está acompanhando aí entende do que eu estou falando. Então, eu perguntei a você sobre essa parte da política, porque eu tenho um pensamento assim, que quanto mais a gente inovar nessa parte, pode ser que melhore bastante as coisas. A última eleição para, acho que foi vereador, foi Danilo Rico, foi para deputado federal, mas foi para vereador ainda. Quem? Danilo, professor de história, mora lá perto de Caíque. Foi federal. Então, Acho que ele sabe quem é Danilo. Sim, Quase professor ninguém- Danilo. então Teve eu, um eu achei um bom nome, um cara novo. Vamos botar esse cara. Criativo, com um bom projeto. Eu sou um eleitor tradicional. Às vezes tem pessoas que riem quando eu falo. Como né? assim, tradicional? Não entendi. Eu pego o plano de governo do candidato para poder fazer a leitura. Né? O que é que ele está prometendo ali? Óbvio que muitas das vezes aí muita gente diz, vai ficar ali, certo, mas você vai cobrar? Às vezes, no projeto de governo, você tem lá que vai implementar lixeiras recicláveis no município. Inclusive, até lembrei agora que foi implementada uma lá na Praça do Quiara e outra no Eu Amo Itabaiana e, por exemplo, não tem mais. Mas o nosso papel tem que entender que é o papel de cobrar e não é por questão políticas, é porque você, enquanto social, o político, ele é um servidor público. Ele está ali para poder exercer o seu papel
quer desenvolver um serviço, né, para a população no geral. Então, eu fiz errado em cobrar ele ou Não. qualquer outro? Não, estou exercendo o meu papel de Verdade. cidadão. Né, Então- apontando e ajudando ele na gestão, inclusive, depois ele pode utilizar isso Como marketing. como marketing política sem problema nenhum. O importante é que as coisas elas sejam realizadas, elas funcionem para que a gente possa ter um serviço de qualidade. É por isso que nós pagamos os impostos. Então possa ser que teremos Cleverton na política. Porque se você perceber, eu fiz a pergunta, ele não me deu um não, né? Quando a pessoa não dá um não, Não se né? sabe. Da mesma forma que que o professor Danilo ele encarou esse desafio aí, não conversamos assim com relação sobre isso, né, com ele, mas outros professores, e aí é uma visão, o professor ele tem uma visão, né, diferente nesse contexto. Eu acho que é quando você está assim, não, eu preciso tentar entrar para mudar, É. para mostrar que tem ideias novas, né, E para mostrar também que é necessário. para acabar com essa, eu acho chato essa hierarquia. Tem que ser fulano. Não, eu sou do lado de ciclano, eu sou de mal de Beltrano porque ele é do lado de fulano. Isso é chato, isso não é política, na verdade, né? Política não se faz dessa forma. É a política partidária, né, que mais atrapalha Do que ajuda, verdade. E hoje você vendo essa situação do governo no Brasil, tá indo pra frente ou tá indo pra trás? Nós tá regredindo uns 10 anos. Cara, essa é a situação O novo mais, governo que traiu. mais difícil. Vai pegar um Brasil deteriorado, né? Um Brasil isolado internacionalmente. Aí basta assistir um jornal e aí, não quero assistir da Globo. Pode assistir diversos outros jornais, pode ler, né? Enfim, nós vamos perceber um Brasil isolado internacionalmente das grandes potências, principalmente de países emergentes. Então, recentemente, né, isso é geopolítica, é interessante. Aí, lembrando a Argentina, por exemplo. O Brasil, historicamente, era o maior parceiro comercial da Argentina. Ou seja, a Argentina comprava muito ao Brasil. Mas hoje, quem mais está abastecendo a Argentina, quem mais está vendendo para a Argentina é a China. Então, o Brasil perdeu esse custo, né, com o nosso vizinho, certo? Que é uma potência também econômica, né? A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul. Então, isso mostra o quanto o Brasil ele vem retrocedendo dentro do bloco econômico Mercosul, dentro das relações com os BRICS, que é um grupo de países emergentes, no cenário internacional, né? Não há uma proximidade com os Estados Unidos, não há um crescimento nesse contexto. E aí, internamente, um isolamento também, né? A gente percebe diante de todas as ações que vem acontecendo. A política voltada para a pandemia, a política econômica, né? Os investimentos nos âmbitos e setores no geral. Hoje, podemos dizer, Cleber, que as duas economias que mandam, assim, majoritárias no mundo são Estados Unidos e China? Ou tem algum aí por trás? Com certeza. Né? Os Estados Unidos e a China, ainda nessa ordem, ainda. Mas quando nós pensamos em quem mais vende, quem mais compra, os Estados Unidos já fica aí em segundo plano. Né? Até os últimos dados que eu tive acesso, a China hoje ela mais vende, ela mais compra. Em termos de relações, né, de importar e exportar, ela é a primeira. Agora, quando nós pegamos o produto interno bruto, aí os Estados Unidos ele ainda está em primeiro, mas as projeções é que nos próximos anos a China seja a maior economia mundial. Outros países emergentes, a Índia, né, a Indonésia, a Rússia, são países que também vêm crescendo e no futuro pode desbancar, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, França, o próprio Brasil, que ultimamente ele perdeu colocação. O Brasil, em 2010, ele foi a sexta, sétima economia. Hoje nós estamos na 12ª, quase perdendo para o México. O México atualmente é a segunda, mas o Brasil vacilar nesses últimos anos, e transição de governo sempre tem essa incerteza, independente de quem venha a assumir. Né? Você tem uma incerteza interna e também uma incerteza internacional. Tudo isso pode impactar até que quem chegar
pegue as rédeas aí e bote o país para andar em termos econômicos, né, em termos de prestígio, de resgatar, na verdade, a credibilidade do Brasil para que os investimentos possam vir para cá. Mas você acha que agora com esse o novo presidente que está aí, o Brasil está indo para frente ou para trás? Depois que ele entrou. Com o novo presidente, É. então, diante do que eu citei, não, Você deu a né? entender o quê? Ele não está andando. Nós estamos aí Estagnado. igual caranguejo, né? Para um lado, para o outro, mas vai para trás. Não vai para frente, felizmente. Como eu citei, é um presidente totalmente despreparado, né? Não entende de economia, é uma política retrógrada, né? São ministros que mais atrapalham. Então, quantos ministros vocês, por exemplo, vamos pensar, quantos ministros de educação, quantos ministros da saúde durante a pandemia, né, atuaram? E o Né? Sérgio Moro, né? Vacina, não vacina, né? Deu a credibilidade a um juiz, tirou do cargo, hoje são posições políticas. Então, toda essa situação quebrou totalmente a política do atual governo, né? Se é que ela realmente existiu em algum momento. E, com certeza, se permanecer, a situação piora. E a mudança também não quer dizer uma estabilidade rápida, É um né? processo Diante demorado. do contexto atual. Né? Vai ser um processo lento. Eu vou repetir, é resgatar a credibilidade internacional, é trazer investimentos, é gerar postos de emprego, é fazer com que o brasileiro possa acreditar novamente na ciência, na educação, é trazer os investimentos públicos para o setor de pesquisa das universidades, dos institutos federais. Rapaz, são N dos desafios em todos os setores, né? Em todos os setores. O meio ambiente, a gente observa também o quanto, né, o próprio ministro do meio ambiente ele manda passar a boiada. Então, tem alguma coisa errada, né? Não é você nem discutir isso aqui, não é política partidária, é você ser racional, na verdade. Analisar Eu não os posso, eu enquanto ministro do meio ambiente, ou eu estou responsável pelo parque, eu sou o gestor do parque. E eu não posso defender o desmatamento, obviamente, ao contrário. Eu vou defender o parque. E o parque é o quê? A preservação da mata, dos animais que ali estão, dos rios que ali passam. Então, o ministro do Meio Ambiente entende que ele, eu acho que era o mais irritante, sabe, do cargo, era vários, né? Mas assim, você passar a boiada na Amazônia, o resultado é esse. Né? Chuva demais em um local também, é seca em outro, é o desmatamento. Você causa um desequilíbrio total. E esse desequilíbrio todos nós pagamos a conta, do rico ao pobre. É pensar mais nessas eleições, ver quem vai votar. Candidatos tem, se eu não me engano são 11, Já vai em 11. 11 Já tem 11, candidatos. né? Então, Surgirão mais. Né? Tá. Surgirão mais. Vai ser dividido. Eu sou tradicional também, eu gosto de debate político, né? Eu gosto de assistir os debates. É importante, na verdade, a gente ver o conhecimento, é você pegar também um currículo, porque quando um funcionário, um professor, por exemplo, vocês, né, ou qualquer pessoa, você busca qual a formação, né? Qual a sua formação? o que ele vai agregar? Mas será que quando você vai para a política, né, você procura saber qual a formação do vereador, qual a formação do prefeito? Né? Realmente ele está preparado para atender as demandas daquele bairro, do município, do estado, né, da nação como um todo? É importante a gente ter esse conhecimento. Ou a situação acontece de forma aleatória. Não, se não mudar a mentalidade, não adianta, né? Eu digo para os meus meninos, para os meus alunos na aula de população. Eu digo, pessoal, por que é importante a contagem da população? Por que é importante saber quantas pessoas tem em Itabaiana? O censo, por exemplo, ele não foi realizado em 2020, né, que ele é realizado de 10 em 10 anos. O ano passado alegou, aí foi pandemia, a justificativa inicial. Depois não tem dinheiro para investir no censo. Aí agora, né, a justiça obrigou a fazer. Mas qual a importância? Como o prefeito ele vai investir em um município se ele não conhecer o perfil da sua população? São mais jovens? São idosos? São adultos?
Porque se você tem uma população grande de 14, 15, 16, 17 anos, tem que ter postos de emprego, nível superior, cursos técnicos. Se a população for de crianças, tem que construir mais creches. E qual bairro que vai precisar dessa creche? É Queimadas? É Riacho Doce? Né? Enfim, se são idosos, o que você pode fazer para assistência ao idoso? É um asilo? Né? Uma praça que você possa desenvolver atividade com o idoso? Então, esses números, eles são importantíssimos nesse sentido. A geografia. Mas será que o vereador eleito, que você elegeu pelo seu motivo lá, será que ele está fazendo a leitura desses números? Ele conhece o prefeito, os deputados, o governo federal? Ou a política vai ser aleatória? Ele vai criar creches em um local que não precisa, mas para ele é uma foto, Mas uma story, né? Tá lá. Propaganda. É preciso a gente, e aí fica até a dica para a próxima eleição, a gente entender um pouquinho, se pede o currículo, se conhece o currículo de qualquer outro profissional, mas parece que do candidato não se é interessante. Né? Mas eu acho que é importante você saber qual a formação dele. Né? Ele tem estudado na política, buscado conhecer o que ele conhece da nossa cidade. Ou ele só é aquele filhinho de papai, né, que já tem um prestígio na cidade, que tem até uma experiência política. Ele não sabe nada, mas ele vai ser eleito porque o pai, a família, ela é da política, e aí, não, eu vou votar em você porque você está apoiado por você. Mas aí ele não entende o que fazer. Né? Aí quando ele for aprender, se ele realmente quiser aprender, aí na prática vai demorar um pouquinho, e aí as políticas elas não vão atender às nossas necessidades. Então, Cláudio, que recado você deixa aí para seus alunos, os jovens de hoje em dia, para a gente finalizar esse bate-papo legal? Rapaz, foram diversos temas que nós discutimos aqui, né? E a gente não tinha nada planejado. Foram diversos temas, espero que tenha sido aí Agradável. que a galera tenha gostado e que possa refletir um pouquinho. Mas o recado que eu quero deixar é o seguinte: acreditem na educação, acreditem na escola, acreditem no professor como uma forma de transformar a sua vida. Eu acreditei e percebo que diversas pessoas, os alunos, né, que acompanham, que estão na universidade, que já estão trabalhando, né, que estão em outro país exercendo alguma profissão, eles acreditaram, eles confiaram e eles têm um futuro estável. Mudaram. A universidade ela muda um pouco a forma de você enxergar o seu dia a dia. E você fazer essa conexão que nós falamos aqui no início da sala de aula e da sua vivência. Então, o meu recado é esse: acreditem na educação, que ela transforma, né? Ela é transformadora, e é através dela que a gente vai conquistar novos espaços. Muito obrigado, Cláudio, novamente pela presença. A gente finaliza aqui. Valeu, galera. Não, valeu não. Fala os patrocinadores. O Quer ir embora? patrocinador Fênix, eu vou lá essa semana comprar o fogão, rapaz, não é o fogão. Na onde que Gustavo ela? É aqui em Itabaiana. Aqui, perto da Pomel. Isso. Fênix Móvel, colchões de estofado. Lá você encontra tudo. Agora ele tá fazendo sofá, faz tudo. Você quer sofá planejado? Acho que eu adquiri os meus lá, viu? Esse aí. Esse aí é o cara. Esse aí é o cara, hein? Ele tá aqui olhando. Se não falar nele, ele me come, né? Que conversa é essa, macho? Me come de outro jeito, né? Me come. Aí você complica ao vivo, velho. Agora. Né não? Daí tu velho. Um dia que você for ser candidato a vereador, se você quiser um marketing bonito, mostre lá. Pronto, demorou. Aí quem sabe aí, o bicho sabe de tudo. Meu filho. E qual é a próxima aí? A próxima? O próximo é o da correntezinha que o Clef tá usando. Ali é. Inclusive, Joia, Joia semi-Joia, eu falei, O Globo, né? Tem que olha lá, divulgar exclusive. a marca Aí, da Joia. aí, Tem que andar É. 24 horas. Brilhando, igual. Ei, obrigado a todos. Valeu, Gustavo. Gustavo, tá vivo, Gustavo? E quero informar vocês que nas próximas semanas vão reduzir. Vamos ser só um dia na semana o Cactus, viu? Mas vai ter, não se preocupe. Vão Viu? vir novos projetos, aguardem. Obrigado a todos, até terça-feira, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Valeu.